Hoje a gente vai aprender sobre procedimentos para admissão e transferência alta. Então, procedimento O áudio para... tá baixo, eu não tô ouvindo nada. O áudio está baixo? Gente, não é meu computador, não sei mexer nesse não, viu? Mas o volume já está total aqui, total. Agora melhorou um pouquinho. Gente, eu não escuto nada se falar, todo mundo ouve. Vocês sabem que eu vou comprar tudo esse ouvido. Essa postilha é nova, eu mandei hoje. As meninas não viram, estão sem internet. A internet não tá. E elas não têm como print, vocês não pegaram, não. Só que eu mandei cedo, mas elas não viram. Então, elas vão escrever só para você, para acompanhar aqui. Então, prestem atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, nota no caderninho de vocês, lá em celulares, né? Graças do celular, não preste atenção na aula. Então, vamos lá. É assunto novo, procedimentos que vocês têm que aprender. Documentação no papel. Eu sei que essa parte de papelada é uma parte chata, né? Burocracia é uma parte chata. Como eu já falei, vocês vão trabalhar com essa parte também, certo? Não é só prática, não. Vocês, se vocês estão pensando que vocês estão fazendo um curso técnico de estão fazendo o curso técnico de enfermagem e vocês vão trabalhar só com prática, só com sangue, só com soro, só com seringas, né? Não. Deixa a parte teórica também. Vocês vão precisar escrever, saber se comunicar, como a gente já viu a importância, né, de saber se comunicar, saber escrever. Então, esse daqui são os procedimentos. Vou falar de novo, que ninguém estava prestando atenção em mim na hora que eu falei. Procedimentos para admissão, transferência e alta do paciente. Quando o paciente recebe alta, né? E a gente vai ver também a parte de óbito. Hoje nós vamos aprender também como se prepara um corpo, que é conhecido como pacote. Isso aqui também é trabalho de vocês, não pense que é preparar o corpo. Professora, com licença, o áudio está muito baixo. Acho que a senhora está muito longe do microfone. Tá péssimo, não dá pra ouvir nada. Tá aqui bem pertinho de mim. Melhorou agora? Quando você fica perto do computador, aí dá pra escutar melhorzinho. Eu acho que é o microfone que não está funcionando. Melhorou? Não. Digam aí para mim. Melhorou agora? Tá baixo. Continua baixo. Espera aí. O meu áudio está no máximo já. O meu também tá no máximo. O microfone tá ligado. Gente, eu não sei não. Aqui é porque é o computador, não é o meu. Aí tá. Hã? Aí o microfone daqui tá ligado, tá ativado. Do computador. O volume do microfone não está baixo, não? Tá não. Tô olhando agora, mas não tá não. E agora? Vocês estão me escutando? Melhorou ou não? Continua do mesmo jeito. Mas tudo bem, vá, a gente dá um jeito. Pelo menos eu dou um jeito aqui. Pode ir. E agora? Melhorou? Ou tá do mesmo jeito? O meu não, mas pode continuar, professor. Eu vou ficar aqui mais perto do computador, então. É porque eu acho que é do computador. Vamos lá. Gente, vamos lá, né? Então, a primeira coisa que a gente faz nesses procedimentos é admitir o paciente quando chega para aqui. A unidade hospitalar. A
paciente vai chegar, como a gente aprendeu ontem, né, para a gente entrar na unidade hospitalar e você vai fazer a admissão desse paciente, você vai admitir ele no setor. Não tô ouvindo nada. Vou ficar aqui agora, não posso me mexer, não. Paralisada. Eu queria que resolvesse essa situação com o meu computador, porque coisa aqui não vai vir. Seja qual for o setor que vocês trabalham, vocês vão admitir. O paciente ele vai vir de outro, digamos, sai da sala de cirurgia. Vocês trabalham na clínica cirúrgica. Então, vocês vão admitir esse paciente que vem para vocês. Vocês têm que saber como que vocês vão fazer essa admissão. Então, a admissão é a entrada e permanência do paciente no hospital por determinado período. Pode ser por 7 dias, no mínimo, né? Tem pacientes que pedem para ir embora antes, mas o mínimo é 7 dias de internamento para que o hospital ganhe, né, com isso. O hospital não ganha pelo paciente, não é assim? Porque a UPA 24 horas, mas o hospital mesmo tem que ser esses dias. Isso. Tem por objetivos facilitar a adaptação do paciente ao ambiente hospitalar, proporcionando conforto e segurança. Lembre-se, esse paciente ele já vem para vocês com traumas, inseguranças, medos. É um paciente que não... Quem vai para o hospital não é uma pessoa sadia. Precisa de ajuda. Eu não tinha chegado alguém aqui, mas vamos embora, continuar. Na unidade de internação, o paciente é recebido por um profissional da unidade e encaminhado ao quarto da enfermaria. A maioria das vezes, esse profissional é a pessoa da recepção, né? Quem vai ser a primeira pessoa a atender esse paciente. Quando ele vem de outra clínica, sala de cirurgia, UTI, quem vai receber o enfermeiro é a equipe de enfermagem. Deve ser recebido com gentileza e cordialidade para avaliar suas opressões e ansiedades, aliviar. Geralmente, o paciente está preocupado com a sua saúde. Ele vem, como eu falei para vocês, com as preocupações dele, né? Então, os procedimentos quando a gente vai admitir um paciente. Primeiro passo, receber o paciente cordialmente, verificando se as fichas estão completas. Então, quais são essas fichas? A fichinha de identificação, a primeira ficha que tem de identificação. Eu coloquei até uma aqui para vocês, né, para vocês darem uma olhadinha. Se tem essa fichinha de identificação, a fichinha de prescrição médica, a ficha de evolução de enfermagem, anotações de enfermagem. Então, primeiro passo, ficha de encaminhamento. Então, primeiro passo é a gente receber o paciente e prestar atenção no prontuário que vem com ele, certo? Se tem todas as fichinhas, se tem ficha de encaminhamento, se esse paciente vai ser encaminhado para um centro cirúrgico, para uma UTI, então você vai ver se vem com essas fichas. Se tem algum tipo de exames, os exames são responsabilidade nossa, esses exames, eles vêm junto do prontuário do paciente. Se algum desses exames se perderem pelo caminho, é responsabilidade nossa, né? Nós temos que ir atrás desses exames. Tipo, o exame raio-x, que são aquelas chapas, né? Bem grandes. Alguém vai passar errado? Já acontece isso comigo, por exemplo de raio-x, hemograma, exames de sangue, sempre se pede. Ultras, então, esses exames a gente recebe junto com o paciente e guarda, né? Anexa no prontuário dele e deixa lá guardado. Então, toda vez que o médico pedir para ver, a gente tem que estar com esses exames. E quando o paciente sai de alta, a gente devolve os exames para ele. Não é nosso, é deles.
Segundo passo, acompanhar o paciente ao leito, auxiliando a deitar e dando-lhe todo o conforto possível. Então, a gente tem que fazer isso. Junto o materialzinho, né? Tem hospital que não tem. Infelizmente, a gente trabalha assim. Quero sair daqui de perto, não posso sair daqui. Tem hospital que não tem, mas aí qual é a nossa obrigação? A gente junta aquelas coisinhas que eu ensinei para vocês, lençol de cama, né? Se tiver o lençol de elástico, o cobertor. Ei, guarda essa, por favor. Cobertor, fronha de travesseiro, se tiver. O pijaminha, né? A gente junta, coloca o pijaminha do paciente, a toalha do paciente. Tem hospitais que tem tudo isso, pijaminha, toalha, lençol. Tem hospitais que não tem, então os pacientes levam de casa, né? E a gente tem que saber o que vem com eles. Eles estão trazendo de casa. Já tem hospital que não aceita que venha nada com o paciente. Chinelo, nada. Né? Toalha, nada que venha de fora. Tem que ser do hospital. Terceiro passo, apresentar aos demais pacientes do quarto. Se tiver, né, se for um quarto conjugado, é importante que você apresente esse paciente aos outros pacientes, aos outros clientes que estão lá. Porém, na realidade, a gente não vê isso. Né? Mas vocês estão aprendendo que é assim. É para ser dessa forma. Quarto passo, orientar o paciente em relação à localização das instalações sanitárias, se esse paciente ele deambular, né, normalmente. Horário das refeições, modo de usar a campainha, quando tem que chamar, gritar, chamar por alguém, pedir ajuda. Se o paciente não manda, né? Nome do médico e da enfermeira-chefe, da enfermeira da coordenadora. A enfermeira é responsável pelo plantão, ninguém tem chefe, não. Quinto, explicar o regulamento do hospital quanto a uso de fumo, mas principalmente se esse paciente ele for fumando. Então, a gente tem que explicar que é proibido fumar naquele ambiente, ele não pode fazer uso ali, ele também não pode sair do leito dele e fumar lá fora, né? A gente tem que ter esse cuidado com o paciente. O horário de repouso, em todo canto tem um horário para o paciente dormir. 10 horas, esse paciente já tem que estar a luz apagada, né? Quando a gente não vai fazer nenhum procedimento no paciente, tem que estar já a luz apagada, todo mundo já dormindo, os pacientes. Se tiver todo mundo bem, não tiver fatalidades, intercorrências. Horário de visita, então isso aqui é importante. Tem hospital que o pessoal acha que é a casa da mãe Joana, principalmente os hospitais pequenos, de cidades pequenas. Né? Vocês de casa estão me escutando agora melhor? Eu tenho que ficar aqui mesmo, né? Sim, tá melhor. Eu tenho que ficar aqui mesmo. Eles estão escutando minha voz? Vou até tirar. Deixa eu ver. E agora? Vocês ainda estão me escutando? Uhum, sim. É no computador mesmo. É porque é folgada aqui a entrada do computador dela. Sim, vamos lá. Principalmente hospitais pequenos. Eu sei que eu tenho que ficar aqui. Os hospitais, quando são pequenos, as pessoas acham que pode chegar toda hora e entrar a qualquer hora lá. Não, porque meu pai está ali. Principalmente, vocês vão perceber isso, principalmente pessoas que trabalham nas prefeituras. Eles querem ter razão logo de tudo. Mas é verdade. E os hospitais, eles têm que ter normas, a gente tem que seguir as normas. Ó, o celular no silencioso. Mas coloca no silencioso, que aí só você escuta. Não se pode... o quarto do paciente, os leitos, né? Os quartos são locais que são compartilhados. Não tem só um paciente internado lá. Às vezes tem 3, tem 4 pacientes. Fala já. Tem 4 pacientes. Então, a gente tem que manter a privacidade desses pacientes. Se você está lá, Vanélia, com a sua mãe internada,
Tem mais 4 pessoas ali. Aí, toda hora, o filho dessas outras pacientes está lá, está lá. Não, vim aqui só deixar um suco. Não, vim aqui fazer isso aqui. Não, vim ver como era que estava. É a privacidade da sua mãe. Você vai gostar? Então, a gente tem que manter a privacidade dos pacientes. Pois é, então tem que. E eu vou dizer uma coisa a vocês, né? Vocês, como profissionais de saúde, vocês têm que ter o pulso firme de dizer, não, você não vai entrar, porque não está em horário de visita. Às vezes, quando a gente está no nosso trabalho, o diretor não está, saiu para resolver algum problema, a enfermeira está na sala de parto fazendo alguma coisa, e você é o responsável. Como é, Odacir? Já colocou muita gente para fora, né? Vai. Que tem que entrar? Tem. Não pode ter muita gente dentro do quarto, tá certo, gente? São pessoas doentes, precisam de privacidade. Entra uma, sai. Não pode ficar um monte de gente. Não, não. E como tinha a teoria, e como a gente falava de visitar, visitar. Aí ela quem são vocês? Todos. Quem são vocês? Eu tinha dito, não, como mulher, a esposa dele saiu daqui agora. Você. Uhum. Às vezes a gente se cala mesmo. É? Gente, isso aí vai acontecer com vocês. Não. O que é que a gente tem? O que é que a gente pode fazer? Nós não devemos nos meter na vida pessoal dos pacientes. Enquanto profissional de saúde, qual é a nossa atitude? Só pode ficar uma ou duas pessoas aqui, o restante tem que esperar lá fora. Vem um, entra, duas, visita, sai, depois as outras voltam. Não pode ficar, gente. Aglomeração, um monte de gente dentro do quarto. É difícil para a gente trabalhar, para a gente se locomover. Tem outros pacientes ali, né, que precisam de privacidade. Então, a nossa é fazer o procedimento certo, mas não nos meter na vida dele, pessoal. A vida dele pessoal, a vida dele pessoal. Ele resolve. Isso. Gente, acontece muito isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Acontece muito mais em casos de urgência e emergência. O Hospital de Carnaubais, quando acontece um acidente, algo muito grave, não cabe de gente lá fora, não. Lá fora, só para vocês terem uma ideia, precisa se trancar as portas para que os curiosos não entrem. Tem que ficar com a porta trancada. Não. Que precise mesmo.
É desse jeito. Gente, ó, então pronto, né? Ter o cuidado com esse horário de visita, né? Só receber, só receber as visitas nos horários certos e outra coisa, a quantidade de pessoas, né? O Lisete lembrou. A quantidade de pessoas que você deixa entrar. Os pacientes chegam, passam, claro que vai passar pela recepção, vai passar pelo vigia, mas muitas vezes isso. Mas às vezes, Daniel, você vai trabalhar em ambiente e quando você vai procurar o vigia, ele está lá na lavanderia, ele tem saído para ir buscar alguém da família, está na cozinha comendo, e aí o paciente, as pessoas chegam em buraco. As roupas, né? A gente tem que ter cuidado com as roupas das pessoas que chegam para visitar. Tem gente que quer ficar com um paciente internado com um short bem curtinho. É norma do hospital não deixar. Quem é que sabe? Gente, ó, Daniel, eu já trabalhei no ambiente que quando a gente procurava o vigia, ele estava em casa, tinha que buscar a mulher. Ou então, quando a gente procurava ele, ele estava lá fora fumando, lá na lavanderia. Isso. E o hospital fica abandonado, só para os profissionais de saúde que estiver lá. Tá certo, gente? Vamos lá. Voltando aqui, todo mundo. Sexto passo. Os pertences do paciente devem ser entregues à família no ato da admissão, certo? Se não for possível, você coloca eles em um saco e grampeia, identifica com um impresso próprio e encaminha para a sala de pertences. Lembrem-se disso, sempre. Pertences de paciente. Anel, cordão, pulseira, relógio, chinelo, né? Depende de roupa, algumas roupas. A gente tira esses pertences, dinheiro, em caso de urgência e emergência, tira, né? Coloca no saquinho plástico, a gente grampeia, identifica e entrega aos familiares. Sempre entregue na frente de testemunhas, para não dizer que vocês ficaram com esses pertences. Principalmente quando são coisas de muito valor, valor financeiro, que eu estou falando, né? Então, coloque na frente de testemunhas. Às vezes você entrega a uma pessoa, a um familiar que não é tão próximo, e toma posse, e diz que foi você que tomou posse. E aí fica a sua palavra contra dele. Então, tenham esse cuidado de ter alguém como testemunha. E os olhos tá pegados. O mais ruim seja fácil. Pronto. A gente estava no estágio, né, lá no hospital, um hospital particular, e quando a gente saiu do repouso da enfermagem, a gente viu um anel, assim, no chão. Muito lindo o anel de Nossa Senhora Aparecida. Muito lindo. Só que não era da gente. Então, a gente pegou esse anel, foi lá na sala, chamou a enfermeira responsável pelo plantão e entregou ela. Ela resolva com quem é, de quem é ou de quem não é. Mas quando as coisas não é sua, não pegue. Mas isso acontece. Pode ser que a sua consciência não pegue, mas futuramente vai acontecer. Uma pessoa minha, ela não sei. Ela tem que ser aí é só. Aí
É. Então, se eu Uhum. Compartilhar. Sétimo passo. Preparar o paciente em relação aos exames a que será submetido a fim de obter sua cooperação. Né? Tem pacientes que a gente sabe que não cooperam com alguns tipos de procedimento. Então, nós preparamos o paciente para esses exames. Isso. Se for preciso, a gente pede para ele se trocar. Se ele não conseguir, quem tira a roupa somos nós, né? E dá banho, isso. For... usa para trás. Às vezes, tipo, não usa nada por baixo, né? A gente informa o paciente que não pode ter nada por baixo, e só a vestezinha, né? Aquele pijaminha do hospital que é para ir para a sala de cirurgia. Qualquer cirurgia, não se usa. Fornecer roupa do hospital, se a rotina da enfermeira não permitir o uso da enfermaria, não permitir o uso próprio da roupa, né? Se não permitir, como eu falei a vocês. Fazer o prontuário do paciente, então, esse fazer o prontuário do paciente é o quê? Todos os dados, organizar o prontuário do paciente. Verificar a temperatura, pressão arterial, pulso e respiração e proceder ao exame físico. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai para o leito, né? Isso aqui a gente faz no leito do paciente quando ele já está lá. Verifica novamente. Se esse paciente já veio para a gente, passou lá pela recepção, passou pelo médico, pediram para aferir a pressão dele. Deu tanto, né? A pressão dele. Ele já vem com essa pressão. A gente olha mesmo assim quando faz a admissão. Você pode ter mudado. Você olha. Afere temperatura, pulso, tudo isso. E anota, né? Anotar no relatório de enfermagem e admissão, do jeito que eu ensinei para vocês ontem. Paciente deu entrada neste ambiente hospitalar, deambulando, acompanhado por familiar, esposa, filho, quem for familiar, proveniente do centro cirúrgico. O mesmo, né? Trouxe tais tipos de exame, tal, o exame está lá. Temperatura tal, ao exame físico, você vai colocar o exame físico, vou ensinar para vocês aqui. Estou adiantando, né? Vamos lá, depois eu ensino bem direitinho. Anotar no relatório geral a admissão e o censo diário. Então, esse relatório geral é o quê? Nosso livrinho de ocorrência. Paciente deu entrada no hospital, paciente foi internado, nota lá no livro de ocorrência da gente. A hora, né, que ele entrou. Então, essa daqui é uma das fichinhas que eu mostrei para vocês, né, para a gente preencher. Então, essa parte aqui de cima, a identificação do paciente, quem preenche não somos nós, né? A pessoa da recepção que vai preencher. Nome, tudo, profissão, diagnóstico, escolaridade, isso. Só que aí a nossa obrigação é olhar se está faltando algum dado. E se tiver faltando algum dado desse aqui, a gente pede, né, para a pessoa da recepção vir preencher novamente. Ou até mesmo a gente pode preencher. É melhor a gente pedir por quê? Já é a letra dela. Então, deixa que ela vai e termina, né? Pede ajuda. Ó, queixa atual do paciente, então é a queixa do que o paciente está se queixando nessa hora. Mandou no peito, um ferimento na perna, uma urgência, emergência, um acidente. É a queixa atual do paciente. E também a gente coloca queixa progressa, né? O que ele já vinha sentindo há algum tempo. Fatores de risco, né? O antecedentes, então, se o paciente é hipertenso, se é tabagista, diabético, se já teve AVC, certo? Se ele é sedentário, todos esses fatores de risco, a gente marca aqui. E se tem outros também, se ele é etilista, faz uso de algumas drogas ilícitas, né? Esses outros a gente coloca. Se o paciente fizer uso de medicamentos, então a gente tem que saber quais são esses medicamentos que ele faz uso, para anotar na fichinha dele e pedir ao familiar para trazer, né? É um paciente...
É um paciente que é hipertenso e diabético. Faz uso de losartana e de metformina em casa. Então, a gente pede para o familiar trazer essa medicação para ele. O que é que a gente orienta? O familiar pode ficar com essa medicação no quarto, porque ele já sabe os horários que o paciente toma, e quando for na horinha certa, a gente orienta o familiar dá, ou depois do almoço, depois que o paciente almoçar, o familiar vai e dá a medicação do paciente. Não precisa a gente ir lá. A gente, só que essa medicação, ela também está prescrita pelo médico no prontuário do paciente. Mas aí quem já faz, quem já dá, é o familiar. Contraindicações para trombólise, né? Vai ver também isso daqui. E o exame físico do paciente. A gente vai ver o estado geral. Nós olhamos se o paciente está hidratado, certo? A coloração das mucosas, então a gente vai ver aqui no olho do paciente. Temperatura axilar, peso, altura, integridade da pele desse paciente, sistema musculoesquelético. E o sistema neurológico, né? Nível de consciência, que a gente usa o quê? Que eu ensinei para vocês, para olhar o nível de consciência. Não. Eu não ensinei isso, não. Ah, não, Isso, mas a gente usa qual? A escalinha de Coma? Isso mesmo. Então, a gente vê as pupilas do paciente, né? Se estão isocóricas, anisocóricas, himedrias e meiose, e coloca aqui. O grau de orientação, se tem algum déficit motor, né? Se tiver qual déficit motor, se esse paciente tem parestesia, paralisia em algum membro, a gente nota. Sensorial e outras, deixa um espacinho lá para a gente escrever outras coisas, se o paciente tiver, né? Então, aqui é outro tipo de anexo, que é o quê? Anotação de enfermagem segundo o prontuário do paciente. Então, a gente faz aqui a anotaçãozinha desse local, certo? É aqui que eu falei para vocês, ó. Você escreve aqui, nessa linha, vocês estão vendo aí, né? Parei aqui, nesse ponto, para escrever. Eu não posso deixar o restante dessa linha em branco. Eu faço um risquinho, um tracinho e um risquinho, para que ninguém escreva nesse local por mim. Isso pode acontecer. O que deve ter na evolução, né? O que deve ter na evolução de enfermagem, na nossa. Deve conter a data e a hora que esse paciente chegou no nosso ambiente de trabalho, o dia de internação, que é DIH, isso. O tipo de tratamento que esse paciente vai fazer, nível de consciência, se ele está orientado, verbalizando ou não, consciente na data e no espaço e tempo, deambulando, ou se ele deambula com auxílio, tipo moleta, bengala, cadeira de rodas, né? Se ele precisa de alguma desses auxílios. Deve conter também os sinais vitais, que é o quê? Pulso, temperatura, pressão, frequência respiratória, é isso. Acesso periférico, né, em membros, se for membro superior, então a gente coloca se está limpo o acesso, limpo e íntegro, ou se está dolorido ou não, e a data do acesso. Então, quando vocês forem admitir um paciente no setor de vocês, tem que datar o acesso que vocês fizerem. Vocês vão colocar lá a hora, pega um pedacinho do esparadrapo, né, que a gente já coloca aqui no paciente, coloca lá, data e hora. E o número do gel. Você coloca lá, porque quem for o próximo técnico de enfermagem, ou enfermeiro profissional que for no paciente, ele vai saber, certo? Que você colocou, quando foi, por quê? O gel que ele tem que ser, esse acesso tem que ser trocado, né? Ele não vai ficar
O paciente vai passar 10 dias internado, o paciente vai passar 10 dias com o mesmo acesso. Não, vai ter que ser tratado. Se esse acesso estiver dolorido, né? Na parte que está com acesso, está doendo, então a gente tem algum problema, tem que trocar também. Então a gente tem que se certificar que esteja limpo e íntegro. Oi? Aí teve retenção de líquido, né? O líquido ficou fora. Dieta, o tipo de dieta também tem que ter lá. Via oral, nasogástrica, que a gente aprendeu ontem, né? As sondas. Se o paciente aceitou bem a alimentação, se não tem boa aceitação parcial ou aceitação, isso tudo a gente coloca, né? Às vezes o paciente ele não aceita bem a alimentação. Aí é onde se vai partir para as sondas, né? Sonda de alimentação, de lavagem. E as eliminações, a diurese, a gente tem que saber. E a gente coloca lá, eliminações presentes ou eliminações ausentes. Tem pacientes que, ao estar internado, passam 3, 4 dias sem defecar, né? O xixi também, às vezes, passa a noite toda sem fazer, sem urinar, então a gente coloca. Coloca lá, eliminações presentes ou eliminações ausentes. Ou então, normais, né? Depende do jeito que o paciente fala para a gente. Aqui é um exemplo, né, de anotação de enfermagem. A admissão do paciente. O paciente chegou para ser admitido no seu setor. Então, tem a data e a hora. Ó, dia 2 de 8 de 2012, às 14h30. Paciente admitido no 10º andar, tem que dizer onde é o setor. Ala A, esse número, né? 1015. Isso, /3. Com diagnóstico de neoplasia gástrica. Então, neoplasia é um câncer, né? Diagnóstico de neoplasia gástrica acompanhado pela esposa, deambulando e orientado. Então, ele estava andando normalmente e estava orientado no tempo e no espaço. Trouxe uma sacola plástica de cor azul contendo um short preto, uma blusa branca e um par de chinelos. Então, eu coloquei tudo que ele trouxe para mim. E pertences de higiene pessoal. Refere hipertensão arterial e faz uso de captopril, 5 miligramas, uma vez ao dia pela manhã. Nega diabetes e outras doenças. Não fuma, né? Aqui você poderia colocar nega tabagismo e etilismo. Então, não fuma e não ingere bebida alcoólica. Trouxe da sala de admissão o prontuário de saúde e o cartão de retorno ao hospital. Vocês estão vendo que tem toda a historinha do paciente, como ele veio. Verificado os sinais vitais, a pressão arterial 140 por 80 milímetros de mercúrio, né? O CB, que é a circunferência braquial do paciente, 12 centímetros, o paciente estava sentado, né? Membro superior direito, onde ela olhou o paciente sentado no membro superior direito. A respiração, 18 movimentos por minuto, né? Regular e predominantemente abdominal. O pulso, 88 batimentos por minuto, ritmo forte e cheio. E a temperatura, 36,5 graus. Peso corporal, 72 quilos. E altura, uns 70 centímetros. Então, a pessoa assinou, né? A pessoa assina e coloca o número do Corém. Faz a sua admissão, assina e coloca o número do seu Corém, seu número. Vocês têm alguma dúvida de como é assim? Isso daqui, essas admissões, a gente vai aprendendo no nosso dia a dia. A gente vai praticando para melhorar, certo? Você já, no dia que você pegar, no primeiro dia, você já vai fazer uma admissão perfeita. Não, vai não. Você erra, você faz rascunho. Não errem no prontuário do paciente. Façam rascunhos.
Pega uma fichinha, um papel, escreve. Quando você for passar o paciente, você só passa para o prontuário quando estiver bem certinho. Você agora está boa. Isso, agora está boa, você vai lá e passa. Quando não, vão treinando. Eu fiz muito. Treinei muito para a gente aprender. Agora a gente vai para quê? Os procedimentos para a transferência do paciente. Transferência interna do paciente. É a transferência do paciente de um setor para o outro setor, dentro do próprio hospital. Então, vai da clínica médica para a clínica cirúrgica, ou então vai da UTI para a enfermaria. Então, isso é a transferência, né? Poderá ser transferido quando necessitar de cuidados intensivos, mudanças de setor e troca e tipo de acomodação. Procedimentos. Após a confirmação da vaga pela chefia, orientar o paciente, né? Essa questão de confirmação de vaga é muito difícil, principalmente para a gente da área de enfermagem, né? E principalmente nesse tempo de Covid-19. O enfermeiro, ele tem que escolher isso. O enfermeiro, ele vai escolher quem vai viver e quem vai morrer. Infelizmente, nós temos essa responsabilidade. Não vocês, o enfermeiro, né? Então, precisa... Ali no Tarcísio Maia, antigamente, só tinha 9 leitos com leito de pacientes que tinham que ficar isolados, o leito de isolamento. Então, você tinha 8 leitos. Para essa região todinha, né? Toda essa região, 8 leitos de UTI. Hoje tem com o Covid-19, aí aumentou, né? Então, gente, a enfermeira, um dia que a gente estava estagiando, a enfermeira ficou doidinha, porque estava lá uma paciente idosa, em cima de uma cama, né, no leito, com uma semi-UTI só ligada lá nos aparelhos, mas ela precisava de uma UTI para sobreviver. E eu vi assim, a realidade, a tristeza, ela tentando respirar sem conseguir, né? E aí, a enfermagem tem que decidir, um paciente jovem e um paciente novo. E mais um agravante ainda. Muitas vezes, essa idosa, né, é família conhecida, com juiz, com alguém que o juiz obriga a você a tirar um paciente novo, que tem mais chances de vida pela frente, e se ele sair da UTI, ele vai morrer para colocar ela, que já viveu muito tempo, e talvez vá para a UTI, mas não sobreviva. Professora, mas é injusto, você não pode julgar quem vai viver e quem não vai, né? Mas isso acontece, gente. E às vezes a gente tira o paciente novo da sala do leito, ele morre, a pessoa idosa vai para o leito e morre também. E a gente perdeu o juízo. Então, essas partes aqui, ó, é muito difícil. Questão também de confirmação de vaga. Às vezes o paciente está na sala, pronto. Para fazer cirurgia, só faz se tiver um leito de UTI vago. Né? Principalmente as cirurgias de grande porte. Então, não se faz se não tiver um leito de UTI vago para esse paciente. Aguarda abrir um leito de UTI para ele. Aí, vocês já ouviram falar de regulação, né? Não, tem que regulamentar o paciente para depois levar. Então, se for de um hospital para o outro. Digamos, Tarcísio Maia. Se a SUFA mandar um paciente para Tarcísio Maia, o médico tem que ligar antes para regulamentar o paciente, para saber se tem a vaga para o paciente não ir ficar lá no corredor, né? Então, tem tudo isso. Antigamente o enfermeiro fazia, mas hoje não. Hoje o médico... Só se o médico estiver lá na urgência e precisar que agilize no procedimento, a enfermeira vai lá e faz. Checar na prescrição toda a medicação que foi administrada e cuidados prestados. Separar medicamentos para encaminhá-los junto com o paciente. Aqui, se o paciente faz uso de alguma medicação e está lá no seu setor, digamos na clínica cirúrgica ou na clínica médica. O paciente está na clínica cirúrgica,
vai para a enfermaria. Então, você tem que separar todas as medicações para mandar junto com o paciente. Proceder às anotações de enfermagem no plano assistencial. Fazer do rol de roupas e pertences do paciente, entregando-os à família ou encaminhando junto ao paciente. Proceder ao transporte do paciente com auxílio. Então, aqui, quem vai é o maqueiro, né? Pede o maqueiro e o maqueiro leva o paciente. Levar o prontuário completo, né? Medicamentos e pertences. Então, a gente coloca tudo com o paciente ou o familiar acompanhante. Pare mesmo, certo? Isso. Isso. Aqui, nessa questão, é quando o paciente vai ser transferido de um hospital para outro. Né? Você vai. A gente tem a escala dos técnicos de enfermagem e a escala do enfermeiro. Então, hoje você está no plantão, você está com o Tzinho lá de transferência. Todas as transferências que tiver, vai ser você que vai. Pronto, chegou uma paciente para Paris, foi transferida para Mossoró. Seu nome está lá, então você vai. Se você tiver chegado de Mossoró naquela hora, chegar uma urgência e emergência, um acidente gravíssimo, tem uma transferência, se seus colegas não forem solidários com você, quem vai de novo é você. Infelizmente, porque seu nome está lá no Tzinho de transferência. Então, você vai para todas as transferências que tiver. Os colegas são solidários. Outro lado. Mas tem locais que você está na transferência, você vai. Se eles não forem solidários, né, uns com os outros, você vai em todos. Vai depender muito. Gente, mas assim, depende das normas do hospital. Todo hospital tem os POPs, que são os protocolos, né? Então, tem hospital que é assim, coloca lá seu nome no Tzinho e você fica na transferência. Tem hospital que já é de outra forma, depende muito das normas. Pode falar, Zé. Auxiliar. Você auxilia. Antigos para cá, e não tem que amarrar. A gente tem que sair, é igual de urgência, o procedimento de urgência e emergência. Você sai com a sua ambulânciazinha toda arrumada. Você tem que levar soro, você tem que levar gases, né? Muitas toalhas não, compressas. A gente usa as compressas externas, né? Então você tem que. Tá vendo, Paulinha? Então você tem que organizar tudo do mesmo jeito. Olha eu. Do mesmo jeito, é na sala de parto, né? Você leva. Gente, quando você vai com uma paciente em transferência, que é só você, motorista e a paciente, a gente leva nossas coisas dentro da ambulância. Você vai com seus EPIs, já vai de jaleco, de luva, de gorro, todos os seus EPIs, né? Principalmente sapato fechado, porque parto, a bolsa pode estourar, tem sangue e tudo. Então, você leva o seu equipamento, fala para você aqui direto. Você leva a ambulância, você leva as suas coisas. Lá dentro tem que ter o quê? Tem que ter gases, tem que ter compressas, tem que ter aquele grampo, né? O clips para
quando o bebezinho nascer, para aprender, tem que ter um pacotezinho de pequena cirurgia, porque é imprevisível. E comigo já aconteceu um aborto, né? O bebezinho estava com 5 meses. Então a gente vinha. 5 meses, toda formadinha. Ainda existe, pronto, ainda existia a policlínica aqui. Então, na hora que passou assim, na lombada, para chegar na policlínica, eu só foi lá. Acontece. Isso pode acontecer com vocês, gente. Vocês irem com o paciente. Eu reservo muito, eu não gosto de pau. Gente, ó, tem uns bebezinhos que são bem fáceis de sair, né? Ligeirinho o menino sai, mas tem outros, olha. Você pastora, você passa amanhã, à noite, todo dia, mulher com a perna aberta lá, a posição, né, para ter o menino. Você sentada num banquinho assim, de frente para a mulher, esperando o menino se coroar. Isso não pode ser da sala do mundo. Ele vai ficar atendendo uma quando você vê o menino saindo, aí você diz, chama aí para ver, doutora. Pode dizer. É bom que você teve. Vamos lá, que todo mundo vai contar do quarto. Aqui, todo mundo comigo. Que hoje tem jogo, me menino quer ir embora assistir o jogo. Bora lá, bora lá. Se for do Flamengo, eu não quero, não. Vamos lá. Levar, ó. Gente, posso continuar? Levar o prontuário completo, medicamentos e pertences, auxiliar na acomodação do paciente. Isso aqui é quando a gente vai levar o paciente para outro setor, para outra enfermaria. Então, a gente ajuda também a acomodar esse paciente. Retornar ao setor, levando a maca ou a cadeira de rodas, preparar a unidade para receber outro paciente. Então, tem que limpar tudo, desinfectar o colchão, tudo direitinho. Então, a gente vai para o quê? Alta hospitalar, procedimento de alta hospitalar. É o encerramento da assistência prestada ao paciente no hospital. O paciente recebe alta quando seu estado de saúde permitir, quando esta está em condição de recuperar-se e continuar o tratamento em casa. A alta do paciente deve ser assinada pelo médico. Então, o médico assina a alta do paciente, né? Alta, tá de alta médica, que a gente também assina, tá certo?
Alta da enfermagem. Os procedimentos. Certificar-se da data no prontuário do paciente que deve estar assinada pelo médico da alta. Então, sempre antes de você dar alta a um paciente, você certifica se realmente o médico deu alta àquele paciente, antes de você liberar ele para casa. Como eu falei para vocês, o paciente pode mentir, certo? Dizer que o médico passou lá e deu alta a ele, mas na verdade não deu. Então, antes de você liberar ele, você tem que pegar o prontuário e ver realmente se ele está de alta. Verificar no prontuário as medicações ou outros tratamentos a serem feitos antes da saída do paciente. Então, antes do paciente sair, se ele vai receber alta de meio-dia. Se de meio-dia tiver medicação para ele tomar, antes dele receber alta, você tem que administrar essa medicação dele. Informar o paciente sobre a alta, hora e de como será transportado. Isso aqui tem pacientes que recebem alta, principalmente quando é de outra cidade. De 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, precisa sair para ser liberado do leito. A cidade não manda carro para pegar aquele paciente e às vezes ele passa o dia todo e vai sair 5 horas da tarde. E a gente precisando do leito para colocar outra pessoa. Acontece isso, certo? Não, tem que esperar. Caiu. Voltou de novo. Eita, vocês estão assistindo vídeo de menina, é? De criança? É tudo de novo? Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Sim. Auxiliar o paciente a vestir-se. Se ele não está acompanhado por ninguém, não tem ninguém, nenhum familiar, precisa de ajuda, a gente tem que ir lá ajudar. E aqueles que não querem? A gente não pode obrigar. Ele não quer, não deixa ele só. Reunir as roupas e objetos pessoais e colocá-las na mala ou sacola. Devolver objetos e medicamentos ao paciente que foram guardados no hospital. Providenciar cadeira de rodas ou maca para transportar o paciente até o veículo. Tem pacientes que não querem, como eu disse. Aconteceu hoje, o paciente saiu, a saturação baixou e ele teve que voltar. Se ele não tiver numa maca ou numa cadeira de roda, ele pode cair ali nos nossos pés. Então, a gente pede, não, vamos na cadeira de roda, é melhor, explica, né? Transportar o paciente, preparar a unidade para receber outro paciente, outro cliente. Aqui é um exemplo de alta hospitalar. 15/10/2018, às 10h30. Paciente MSR recebeu alta hospitalar após reavaliação médica e melhora clínica. Deixou o setor às 11 horas, consciente e orientado, deambulando e acompanhado da mãe. No momento da alta, ele estava com a temperatura a 36 graus, frequência respiratória 15 incursões por minuto, saturação de oxigênio 98%, pressão arterial 110 por 70 milímetros de mercúrio e a frequência cardíaca 80 batimentos, né, por minuto. Sendo fornecidas orientações quanto à troca diária do curativo oclusivo, localizado na região dorsal do pé, no membro inferior esquerdo. Mantendo sempre limpo e seco. Evitar atividades físicas e exercícios excessivos. Fazer uso correto das medicações prescritas, sendo prescrito inclusive os horários das doses e retorno ao médico em 7 dias, né? Em 7 dias, depois para nova avaliação. Assina e coloca o número do corrente. Então, aqui é um exemplozinho de alta hospitalar. Esse exemplo aqui é nosso, tá certo? Não é o médico que fez desse jeito, não. Aqui fomos nós que fazemos essa alta hospitalar dessa forma. Procedimentos no óbito e no pós-óbito.
Como função prática, constatar o óbito é responsabilidade da equipe médica. Então, nós não constatamos o óbito de ninguém, certo? A gente pode dizer o quê? A ausência de sinais vitais. Pronto. Você foi chamado para socorrer um paciente vítima de acidente politraumatizado. Quando você chegou lá, o paciente já estava em óbito. Então, você não pode dizer que o paciente está em óbito. Você vai dizer que você não está conseguindo auscultar os sinais vitais daquele paciente. E aí, o médico que vai dizer que o paciente está em óbito. No entanto, todo o cuidado a ser prestado no pós-óbito é função nossa, da equipe de enfermagem. Segundo o artigo 19 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, os profissionais têm o dever de respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, em todo o seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte. Isso aqui, né, é o nosso código de ética, então a gente não pode infringir esse código de ética. Eu não sei se você... tem pessoas que trabalham em TEP, essas coisas. Eu não sei se vocês lembram do acidente de Cristiano Araújo, e saiu um vídeo quando foram preparar o corpo dele, né? Isso. Então, naquela parte, esse vídeo saiu divulgado em todo mundo tinha ele. Então, ia perder o trabalho dele, né? Nunca mais processo e nunca mais vai exercer a profissão, né? Então, nós temos que ter cuidado quando a gente vai preparar o corpo de um paciente, tá certo? Gente, ó, isso aqui que ela já está falando é real, né? Antigamente, as pessoas já ouviram falar que tinha uma peste que era o paludismo. Não sei se vocês já ouviram falar, né, dessa peste. Então, o que acontecia com as pessoas? Elas tinham uma febre muito alta e elas paravam de respirar. E era enterrado vivo. Não sabia, só que o paciente estava vivo. Então, foi no tempo do paludismo aconteceu isso, né? Agora, para você dar um diagnóstico de morte agora, tem todo um procedimento, né? Tem todo aquele cuidado. Realmente só diz quando acontece. Tem eletrocardiograma, tem o da cabeça, que é encefalograma, que tem que fazer. Então, para diagnosticar, tem todo esse cuidado. É muito difícil acontecer isso hoje em dia. Só se o paciente tiver alguma doença rara, né, que ele pare de respirar e ele volte depois. Assim, para asegurar não, você não assina, certo, gente? Ó, essa questão de doação de órgãos ainda é um tabu, certo? Questão de doação de órgãos. Quem aqui for doador de órgãos, não existe essa história de colocar em carteirinha, não existe essa história de você assinar que é doador de órgãos. Você vai avisar para os seus filhos e o seu marido. Certo? Quem é casado? Quem é casado? Quem não é casado, o que é que acontece? Você avisa para o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Se alguém da sua família não assinar que você é doador de órgãos, você não doa. Pronto. Digamos, eu sou solteira. Eu já disse ao meu pai, minha mãe e meus irmãos que eu sou doador de órgãos. Se eu morrer primeiro do que eles, pode doar os meus órgãos. Então, se o meu pai for contra, ele dizer, não, eu não assino, então eu não dou meus órgãos. Se algum dos meus irmãos for contra, também você não doa seus órgãos. Do mesmo jeito da sua família. Se seus filhos forem contra, você não doa seus órgãos. Mesmo você dizendo que é doador. Mesmo sendo a sua doador. Também não dou.
Oi. Escutem, gente. O técnico. Só se ele quiser. Só se ele... O técnico. Fazer isso. Porque o médico não foi lá, entendeu? Ele não foi lá atender, ele não precisa, ele não sai do setor dele para ir lá. Ele foi do SAMU. Ele tinha autonomia para dar. Mas é porque justamente isso, tem o guia, a fichinha que eu vou mostrar para vocês, e eles não andam, né? Com esses. Isso. Não. Não acontece isso não. Mas isso é... De quê? Cheio de quê? Mas aqui não não doou o cérebro dela. Não doou o cérebro dela para ninguém, não. Mas não tem como doar o cérebro. O cérebro dela já estava morto. Como é o nome dela? Paulinha, o cérebro dela já estava morto. Ninguém não doou, não. Depende do que foi que aconteceu na morte dela. Qual foi o procedimento, mas aí doação de órgãos não foi, não. Até porque, gente, para doar um órgão, para se doar o órgão, ele precisa estar funcionando. Você não vai receber um órgão que não está funcionando. Para você não tem importância de nada. Vamos lá, gente, ó. Principais ações de enfermagem. Vamos lá? Idealmente, uma vez que é identificado a proximidade com a fase final da vida, os pacientes devem ser mantidos em quartos individuais, onde familiares orientados sobre o processo possam ficar próximos. Nem todo canto acontece isso, né? Não tem como deixar o paciente sozinho num quarto. Às vezes ele morre na frente dos outros pacientes que estão lá mesmo. Visitas devem ser liberadas de acordo com o que foi estabelecido entre os familiares e o desejo prévio do paciente. Tem não. Tem que passar um pouquinho mais para o final. O ambiente deve ser calmo, com pouco trânsito de pessoas, e as intervenções devem ser minimamente invasivas, com o objetivo de manter o paciente confortável até a partida. Quando se pode, né, colocar esse paciente no ambiente sozinho, coloca. Durante o óbito imediato, o objetivo, acolher os familiares e deixar o paciente em posição digna em um ambiente calmo. A equipe médica deve constatar a morte. A comunicação da morte pode ser realizada pelo enfermeiro e deve ser balizada de acordo com o protocolo da instituição. Então, tem locais, tem instituição que quem comunica essa morte é assistente social ou psicólogo. Só que já tem locais que não existe nem assistente social
é psicólogo, então ele vai enfermagem mesmo, certo? Aí quando morre em casa, né? Quando morre em casa, eles não estão indo mais. Leva o corpo. Assim. Não estão indo mais. Eles iam muito, mas agora eles podem dizer que. Assim, ele pode dizer. Gente, às vezes ele pode dizer assim, não, eu não vou, ele pode se negar, não é obrigação dele ir, não. O paciente morrendo em casa. Ops. Porque quando meu marido chegou lá, ele teve que ficar sem nada, entendeu? Atirar na mata, acha que bem mais. Vizinho. Aí, quando o cachorro ninguém ajuda. Nem o enfermeiro, nem o intestino, deve ser eu e o. Aí tem sangue, bastante sangue. Difícil. Se você não tiver lá de olho. Gente, ó. Nosso procedimento, certo? Vou separar, é? As meninas. Pode vir para cá, porque a água está quente, viu, minha filha? Vamos lá. Continuar. Ó, nosso procedimento, certo? Enfermagem. Desligar aparelhos ou equipamentos que emitem sinais sonoros. Aqui é quando o paciente já está em óbito, certo? Nós desligamos esses equipamentos. Proteger a privacidade do paciente e dos familiares, né? Em quartos compartilhados. Gente, ou eu falo ou vocês falam. Porque não dá. Eu não tenho como explicar uma coisa escutando vocês conversando, não, no meu ouvido. Em quartos compartilhados. Saia, mulher, saia. Vamos lá. Em quartos compartilhados devem ser utilizados biombos, ou então aquelas cortininhas, certo? Tem locais que tem aquelas cortininhas. E restringir o trânsito de pessoas nesse ambiente. Tem gente que, mesmo estando internado, mesmo estando no leito do hospital, é curioso, né? Para saber do que foi que aquele paciente morreu. Levanta do seu leito para ir ver. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Manter o silêncio e o ambiente calmo. Acolher familiares e ofertar o conforto. Pedir licença à família durante o manuseio do familiar que acabou de partir. Isso aqui é, no mínimo, uma questão de educação, de respeito nossa, né? Cuidado com o corpo após a morte. Então, o que é que a gente faz com o corpo? O preparo do corpo após a morte é um procedimento técnico realizado pela equipe de enfermagem. Então, somos nós. Definido vulgarmente como preparo do pacote. Então, como eu falo para vocês, a gente vai aprender a fazer pacote. Os médicos, nós, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a gente se comunica dessa forma, pacote. Cujo significado é pequeno fardo e embrulho.
Então, o que é que a gente faz? A gente desconecta os dispositivos que estejam em funcionamento durante o óbito. Exemplo, infusão de medicamentos. Então, a gente vai tirar tudo. Se esse paciente está com acesso venoso, a gente tira, sonda, o paciente tem prótese, a gente tira, né? Se o paciente está com algum pertence, também a gente tira, né, o cordão, tudo isso. Posicionar o paciente em decúbito dorsal e braços posicionados ao lado do corpo, retirar travesseiros e almofadas, né, se tiver. Cobrir com um lençol até o ombro, elevar levemente a cabeceira, se necessário, né, colocar a prótese dentária, mas a gente nunca coloca não, a gente tira mesmo. Coloca algodão, certo? Todos os orifícios se coloca algodão. A boca, a gente preenche toda com algodão no nariz e no ouvido. Se for necessário, também coloca no ânus e na vagina. Algodão. Faz. No estágio, se acontecer, vocês vão fazer. Professora, o que é coxim? Vocês lembram daqueles de anatomia, de urgência e emergência, primeiro socorro, que tinha uns coxinhos do lado. Sim, já sei. Eu já sei o que é. Isso. Obrigada. Cerrar os olhos, né? Que é o quê? Fechar o olho do paciente. Fechar a boca também. Então, nessa hora que a gente coloca algodão. Se necessário, posicionar o coxinho na mandíbula, mas a gente nunca coloca esses coxinhos, não. A gente amarra com a atadura. Então, pega a atadura, prende aqui, faz tipo um lacinho aqui na cabeça. Isso, para quando acontecer o algomortis, que é o quê? É Geórgia, né? Estou escutando sua voz. Porque quando acontece o algomortis, que é o quê? O paciente a gente chama de endurecer, né? Mas é o algomortis. Aquela boca do paciente não fica aberta. Então, a gente amarra com a atadurazinha para ficar fechadinha. Do mesmo jeito é as mãos, né? A gente coloca dessa forma, ou então dessa forma, e amarra com a atadura enquanto está mole. Os pés também. Respeitar o momento da família se despedir, né? Perguntar se os familiares querem um momento a sós com o paciente e explicar a necessidade de cuidar de enfermagem após a despedida, né? No momento deles se despedirem. Respeitar rituais religiosos e espiritualidade da família. Então, a gente tem que respeitar essa parte quando o familiar quer se despedir do paciente. A gente precisa desocupar o leito, né? Então, o necessário é você ir logo. Isso. Então, aqui é uma fichinha, ó, uma declaração de atestado de óbito, um andar, né? Isso aqui é só um exemplozinho de um paciente que morreu de Covid-19, então ele morreu de síndrome respiratória aguda, né, grave. A causa da morte, só dei uma aumentadazinha para vocês verem. Isso. Só que ali já é atestado de nascido vivo. Sei não. Mas 15 cópias? Eu acho 15 demais, né? Mas você precisa guardar. Ah, você já precisou. Mas Ele tem
mas é porque ela vai ter, e as cópias você vai guardar quando você precisar. Vamos lá. Preparo do corpo pós-óbito. O objetivo, deixar o corpo limpo e organizado, posicionado para o sepultamento. Comunicar aos familiares sobre a necessidade de preparar o corpo, solicitar que aguardem do lado de fora do quarto, né? É chato você ver alguém mexendo em um familiar seu, dessa forma, preparando o corpo, colocando algodão, nariz, tudo. Se for um paciente de urgência e emergência, né? Eu atendi um paciente de urgência e emergência, traumatismo crânioencefálico, ele tem todos aqueles sintomas, olho de guaxinim, perdeu massa encefálica pela boca, pelo nariz e pelo ouvido. Ele chegou no hospital dessa forma. Então, o crânio dele estava todo perfurado, quando a gente limpou ele todinho, porque tinha muito sangue, né? A gente limpou, quando a funerária veio, ela terminou o trabalho já lá, mas a gente já entregou o paciente limpo, tirou a sujeira, né, de sangue, de coisas que tinha. Quando a gente ia aprender a amarrar aqui, a mandíbula dele, o crânio dele furava o couro cabeludo. Então, o machucado que estava. Então, você imagina fazer isso na frente do familiar, né, da mãe, do pai, de uma pessoa. Orientar e esclarecer as dúvidas, né, do familiar, nada de tratar o familiar com abuso, com ignorância. Você tem que orientar ele e tirar as dúvidas dele. Se necessário, encaminhar o serviço de assistência social para as orientações gerais. Questionar algum costume ou ritual que deva ser respeitado, reunir material próximo ao paciente. Lembre, sempre utilizar os seus EPIs. Qual é esse material próximo ao paciente que a gente tem que utilizar? Nós, quando vamos preparar um corpo, um pacote, a gente leva a nossa bandejinha, certo? Com as coisas necessárias. Gases, né? Esparadrapo, algodão. Não, para preparar depois de muito. Atadura, algodão, gel, essas coisas. Então, você leva na sua bandejinha, lá para a sala, lá para o local, lá para o paciente. Depois você vai tirar tudo, soro que ele tiver, né? Como eu já ensinei a vocês. E aí você vai fazer o pacote, né? Você primeiro vai colocar o algodão nos orifícios do paciente. Depois que você tirou tudo, você coloca os algodão, amarra aqui na atadura, na mandíbula, na mão e nos pés. E depois você faz com o lençol ou com saco. Tem hospital que não tem saco, aquele saco preto que vocês viram aí agora, né, na Covid-19. Tem local que não tem esse saco. Então, a gente faz como? Faz com o lençol. Igual quando a gente coloca fralda, né, no bebê, só que aí a gente coloca uma parte, coloca a outra, os pés e a parte da cabeça, depois que você organizou o paciente todinho, e passa o esparadrapo. E depois você identifica aquele corpo. Né? Nunca esquecer de identificar. Duas pessoas. Precisa colocar. Eu só fiz um na minha vida, até hoje. Sozinha não, eu e minha dupla, que a gente faz as coisas em dupla, né? Foi estágio, né, gente? Esse corpo que eu fiz, que eu preparei, eu estava em estágio, então eu tinha chegado 1h da tarde, fazia pouco tempo que eu tinha almoçado, chegado 1h da tarde, o professor olhou para mim e disse assim, Simária, o paciente acabou de falecer ali, vai fazer o pacote. E minha dupla ainda não tinha chegado, eles vão fazer o pacote, aí ele caiu. Tá bom, então eu vou. Eu peguei o paciente, eu peguei o prontuário do paciente, aí tinha lá, né? HIV positivo. Tem que dar ré dobrado. Ele tem as coisinhas todinhas, vai pra lá.
Só que aí só estava eu sozinha, porque meus outros colegas estavam em dupla, então eu já estava fazendo outras coisas. Aí, quando eu estava fazendo o pacote, né, estava tirando o acesso dele, a minha dupla chegou, ela foi me ajudar. A gente, no instante, fez. Aí, pronto, empacota, faz todo o pacote, chama o maqueiro e ele leva para o necrotério. Aí, dali... Bota o quê? Não, ainda tem gente, depende da funerária, mas a gente bota algodão. No hospital mesmo a gente tem que colocar algodão. Lá na funerária eu não sei, né? Mas a gente tem que saber. Imagina, vocês estão dizendo isso. Então, tem locais, né, que é bem chique. Tem esses, né? Tem isso daqui, né? Essas etiquetas para a gente identificar bem direitinho. Tem locais que não tem, né? Então, a gente, depois que empacota, a gente coloca um papelzinho, né? Aqui em cima do paciente, pega com durex, ou então com esparadrapo, coloca aqui em cima do paciente, coloca nome do paciente, leite, data de nascimento, né? Hora da morte, tudo direitinho e deixa lá. Eu não sei. E, gente, a gente tem que identificar por quê. Quantas pessoas não morrem por dia? Pois é. Olha, quantas pessoas não morrem por dia? Para se trocar corpo de paciente é uma coisa mais fácil. Se não está identificado. É o que está acontecendo. Tem que identificar. Seguir o protocolo institucional, né, para o tamponamento, que é essa parte que eu estou falando para vocês, do algodão, né, nos orifícios, oclusão de orifícios e drenagem de fluidos. Então, se esse paciente ele tem algum dreno, tem alguma secreção que precisa ser drenado, a gente segue também o protocolo do hospital. Retirar dispositivos e catéteres, realizar curativos se necessário. Então, se o paciente tem algum curativo para ser feito, a gente faz o curativo nele mesmo, ele estando morto. Faz. Por quê? Porque vai ter muita secreção, vai ficar sangrando ainda mais, sabe? Então, tem que fazer. Manter a aparência mais próxima, natural, né? Antes do enrijecimento, que é isso que eu falei para vocês, cadavérico, né? O rigor mortis. Decúbito dorsal, mãos juntas, acima da região epigástrica, aqui, né? E os pés juntos. Foi o quê? Então, dó. A minha estou falando. Infarto. Infarto faz isso. Identificar o corpo de acordo com o padrão da instituição. Cobrir com a proteção, né? Padrão da instituição, exemplo, lençol ou os sacos pretos, se tiver. Para o trânsito até o local destinado. Desde que é possível evitar o encaminhamento, né, na frente dos familiares. Quanto no caso de ela que foi pegar o marido dela, de Rayane. Então, a gente faz tudo isso de EPIs. Retirar os EPIs e higienizar as mãos. Os materiais devem ser descartados ou encaminhados ao expurgo. Se tiver algo que precisa esterilizar, tem que encaminhar ao expurgo. Ou algum tipo de secreção que a gente fez drenagem, encaminha para o expurgo também. Os pertences do paciente devem ser reunidos e entregues ao familiar responsável.
realizar anotações de enfermagem como data e hora do óbito, então nós colocamos lá no prontuário desse paciente. Detalhes importantes, nome do médico que constatou o óbito, cuidados realizados, horário de transferência, quem recebeu os pertences e intercorrências que foram importantes. Solicitar a limpeza do leito, né? Depois que tira o paciente daquele local. E aqui é uma formazinha, né, de preparo do corpo. Essa foto verde é com o lençol, né? Ó. Se prepara dessa forma. Passou o esparadrapo aqui no pé, né? Juntou o lençol. E aqui, tá. E aqui colocou a identificação do paciente. Em cima do paciente. Aqui? Aqui é o paciente. Aqui? É. Não sei como foi que eles fizeram um pacote dele. E é dessa forma aqui, ó. Amarra os pés, né? Como eu falei para vocês. Antes de sacar. E a mandíbula, ó. Dá pra ver? Gente, eu queria que vocês fizessem daqui em vocês, mas não tem como fazer aqui. Aí eu vou ver se eu consigo um laboratório para amanhã. Ver se eu consigo. Hã? Tá ocupado. Tá ocupado. Ah, deixa para amanhã. O laboratório está ocupado pela outra turma. Hã? É a que vai para estágio agora. Vamos fazer, vou ver se eu consigo. É porque tem que ir no chão. Vamos fazer. Vamos lá. Ó, depoimentos de profissionais de enfermagem no preparo do corpo. Isso aqui, gente, são falas de pessoas que preparam, né, o corpo. No momento do preparo do corpo, acho importante rezar, pedir um bom descanso para o falecido, respeitando a pessoa enquanto morta. Então, isso aqui é uma forma de respeito. Você olha, né? Isso forma uma rotina tão grande que isso aqui foi outro profissional de enfermagem, né? Eu acho que o povo lá na outra sala escuta eu batendo no quadro. Isso aqui é uma pessoa falando. Isso forma uma rotina tão grande que se a gente não nos policiarmos, a gente até, às vezes, conversa, né, coisas hilárias no momento. Então, tipo assim, na hora que está preparando lá, conversa o que não é para conversar, né? Tipo xingamentos, coisas erradas, entendeu? Que não é para falar. Fuleiragem. Ô, Lisete, não sei nem o meu pai. Pois é. Ó, vamos lá. Outro técnico, outra pessoa, né, da enfermagem. Percebo que no fim da vida, a religião é a nossa esperança. A principal arma que temos que nos segurar, independente da religião, mas acreditarmos sempre em um Deus único, em uma força divina que irá nos confortar neste momento difícil. É dignidade, né? Porque tem tanta gente que acha que aquilo ali é um objeto qualquer, que se pega e joga ali de todo jeito, como fizeram com o marido de Rayane, né? Então, tem pessoas, tem profissionais que acham que é um objeto qualquer. Então, você tem que tratar como se fosse alguém da sua família. Do mesmo jeito que você trata bem um paciente vivo que vem para você, da mesma forma é um paciente morto. Tem que ter respeito, né? Na hora final daquele paciente. Era uma pessoa, é o amor da vida de alguém, então tem que ter esse cuidado. Vocês têm alguma dúvida sobre preparo de corpos?
Vamos lá. Agora é a sua vez. Isso aqui eu quero para vocês, né, trazerem outro dia. Qual o significado para você, como profissional de enfermagem, ao lidar com o preparo do corpo de um paciente após a morte? Eu quero que vocês imaginem na cabeça de vocês o que vocês fariam na hora que vocês estivessem preparando um corpo, certo? Eu quero que vocês escrevam. Terminou, não, viu? Não. Vai, é 9h30, eu libero já. Vamos lá. Vamos cuidar, vamos cuidar. Bora. Segurança do paciente. A gente vai aprender sobre isso. Segurança do paciente. Já que a gente aprendeu lá a babada da morte, né? Não é a mesma. É porque esses assuntos é tudo no local só. Segurança do paciente. O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente por meio da portaria MS-GM número 529 do dia 1º de abril de 2013, com o objetivo geral de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, quer públicos e quer privados, de acordo com prioridade dada à segurança do paciente em estabelecimentos de saúde, na agenda política dos Estados e os membros da Organização Mundial de Saúde, e na resolução aprovada, né, durante a Assembleia Mundial de Saúde. Então, a segurança do paciente. Essa portaria que eu acabei de ler para vocês define como os objetivos específicos promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente por meio de núcleos de segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde. Então, por que essa portaria foi implantada? Existiam muitos erros, tá certo? Com o paciente. Erro de medicação, erro de cirurgia, erravam-se os leitos do paciente. Então, durante a Assembleia de Saúde se implantou essa portaria para se prevenir esses erros. E os objetivos são esses: envolver os pacientes e os familiares nesse processo, ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente, produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre a segurança do paciente, fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico de vocês e na graduação e pós-graduação na área da saúde. Então, por isso que a gente estuda a segurança do paciente. Para a Organização Mundial de Saúde, a segurança é um dos 6 atributos da qualidade ao lado da afetividade. Cuidado centrado no paciente, oportunidade, eficiência e equidade. Desta forma, definiu 6 protocolos básicos de segurança, que é o quê? Identificação do paciente, higienização das mãos, segurança cirúrgica, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, prevenção de quedas dos pacientes e prevenção de úlceras por pressão. Então, a gente vai aprender cada uma dessas 6 protocolos básicos, né, de segurança. Então, a gente vai aprender agora a identificação correta do paciente. Dessa forma aqui, né? A primeira meta é identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde, melhorar a segurança na prescrição, uso e administração dos medicamentos. Foi tudo que eu já li para vocês, né? Só coloquei para vocês darem uma olhadinha no ilustrado.
Protocolo de identificação. Protocolo de identificação do paciente tem a finalidade de garantir que o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina. Erros de identificação podem ocorrer em qualquer fase do diagnóstico ou do tratamento. Desde o movimento do momento da admissão, vale destacar que os fatores como alteração do nível de consciência do paciente e mudanças de setor podem aumentar a incidência desses eventos adversos. Então, o paciente às vezes chega para você admitir sozinho, sem ninguém. Está com o nível de consciência rebaixado, né? Então, você vai fazer a identificação desse paciente, você pode errar. Você não tem como saber, né? Às vezes o paciente não sabe onde está documento, não está nada. Então, tem que ter o cuidado. As mudanças. O paciente está em um leito, precisa sair desse leito e ir para outro. Então, se não identificar direito, você vai lá no leito onde Vanélia estava, fazer a medicação dela, só que aí quem estava lá, Camila que estava no leito de Vanélia, porque foi preciso trocar, então Vanélia foi para a sala de cirurgia e Camila entrou no leito de Vanélia novamente. Então, você vai fazer a medicação que era para ser feita em Vanélia e em Camila. Se você não prestar atenção na identificação do paciente. Acorda, Albertinho. Ó peixe. Ó, ele está pegando aí uma sereia, né? Né? Por outro lado, Ave Maria. Vamos. Por outro lado, medidas simples como a colocação de pulseiras, né, de identificação nos pacientes, podem minimizar o problema. Pesquisas apontam uma boa aceitação desse recurso, desde que o paciente entenda que é uma forma de aumentar a sua segurança no cuidado. Então, são essas pulseirinhas aqui, né? Com o nome, o registro e o número, né? Pode colocar o nome da mãe. E data de nascimento. Ei, não terminou a aula, não. Falta 2 minutos ainda. Protocolo de higienização das mãos. Vocês vão comer, então primeiro vocês aprendam como é que higienizar a mão de vocês. A higienização das mãos tem como objetivo prevenir e controlar as infecções. Eu não vou liberar ninguém se não deixar eu terminar isso daqui, eu não me pego. E eu não falo. Só quando ficar em silêncio. Relacionadas à assistência à saúde. Né? Diversas írias têm como causa a transmissão cruzada pelas mãos, certo? Então, a gente leva muito infecção cruzada de um paciente para o outro se a gente não lava a mão. E acontece muito isso. A melhor forma de preveni-las é, portanto, higienizar as mãos nos momentos críticos, né, de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais. Desta forma, esta meta de segurança do paciente preconiza a higienização das mãos em 5 momentos dos cuidados da saúde. Né? E a gente vai conferir nos quadros abaixo desses momentos de higienização que devem ocorrer antes e depois de determinados procedimentos, né? De determinadas assistências.